Olá, olá, todo mundo. Estamos aqui ao vivo para mais uma conversa ao vivo, agora falando sobre o ensino de idiomas à frente do nosso tema, ou à frente do nosso tempo. Então a gente vai falar sobre o quanto nós temos aí a educação do futuro agora e ela já acontecendo no ensino de idiomas. Hoje a conversa é com a Catarina Miller e a gente vai convidar ela aqui para entrar. Então vamos. Começou aí o nosso papo. Oi, Catarina, tudo bem? Tudo e Semana você? passada. Tudo bem, tudo certinho. Semana passada a gente teve uma conversa com o James sobre o uso de podcasts, né? O uso de podcasts para o ensino, para a educação. E daí a gente acabou conversando sobre, inclusive, um dos exemplos que era o uso de podcast no ensino de línguas. E daí surgiu a nossa conversa, né, eu e da Catarina, sobre o quanto o ensino de línguas, ele, em alguns aspectos, ele acaba usando aspectos das metodologias ativas que são mais comuns e em outros talvez nem tanto. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje com a Catarina, né, Catarina? Fala aí um pouquinho. Eu comecei a ver sobre o podcast e fui lembrando, né, que dependendo do idioma, por exemplo, no alemão tem bastante material de podcast, assim, que seja de 5 minutos, que sejam curtinhos, que dá para usar bastante, mas eu principalmente usei eles quando eu estava estudando o alemão e não dando aula, porque são mais avançados, assim, é para nível já intermediário para avançado. E mas que são bem úteis assim para fazer algo mais interativo, porque tem alguns que são de vocabulário, por exemplo, eles dão a palavra e dão a situação. E aí é algo que dá para usar, por exemplo, para propor aos alunos de usar aquela palavra que eles acabaram de aprender, né? Como e de português também, que eu comentei lá na live anterior, que o de português eu uso mais como material para tarefa e depois a pessoa vai, escreve um texto, faz alguma coisa e a gente corrige em aula, mas que era mais para a pessoa escutar em casa, Uhum. que era assim, como eu entrei nisso. E aí eu fui pensando e relacionando com o que estava sendo dado ali, o quanto no ensino de idiomas é mais interativo e é mais essa cooperação e essa participação dos alunos é mais ativa e é mais comum, assim. Como eu comecei a estudar alemão faz 10 anos e sempre foi algo que não era um professor ali falando, que era algo que a gente tinha que participar e mesmo durante esse tempo eu fui vendo uma evolução do material, dos materiais, né, que cada vez mais eles fazem de uma maneira que seja intuitivo para o aluno entender o que é o exercício, para nem ter que usar um idioma de muleta, que no português e espanhol é mais fácil, porque é bem parecido, mas para o alemão é algo que realmente mostra um avanço na qualidade dos materiais. Uhum. Que por exemplo, eu peguei uma vez um livro do meu pai da década de 80 que ele tinha tentado estudar alemão assim por conta com um livro. E o livro é praticamente só gramática e não é nada assim que você consiga entender sozinho. Mesmo com a instrução, às vezes ficava confuso, não era nada claro. E se você olhar os materiais de agora, é outra coisa. Cooperação, é atividade em grupo, tanto que é até mais difícil ensinar individual do que em grupo, porque em grupo tem mais gente falando, e se um não entende, o outro entende, e aí vendo que o outro está respondendo, já serve para começar a responder também, que é um pouco a função, né, da cooperação, que seja um aprendizado entre as pessoas, e que o que um está fazendo ajude ao outro a entender o que é para fazer, né? E Então, legal você ter tido essa oportunidade de ver um material antigo, porque faz exatamente isso, de você comparar o tanto que o ensino de línguas evoluiu ao longo do tempo, né? Dá para ver meio que um antes e um agora, né? E aí lá na frente, um momento vai conseguir relacionar até com outras mudanças que vêm a acontecer com
com o tempo. Mas aí você está falando de ensino de alemão, ensino de espanhol, de português, até para falar para o pessoal que está assistindo aí essa conversa ao vivo, ou seja, posteriormente, a Catarina está falando de Rosário, da Argentina, né? Isso. Eu falei certo, né? Rosário, o nome da cidade. Vamos lá. Certo. Tá falando diretamente de Rosário, da Argentina, é brasileira, mas morando lá na Argentina. E me fala um pouquinho então de você, assim, quem que você é e como que você entrou nessa vida de dar aula de idiomas. Nossa, eu fui estudar filosofia e aí já no começo do curso os professores falam, era bom que vocês aprendessem, soubessem ler nos idiomas dos filósofos, né, para ter uma melhor compreensão do que eles estão falando. E aí eu pensei, bom, em inglês mais ou menos eu me viro e tal. Aí tinha a opção de francês e alemão, que eu estava em dúvida entre qual. Eu pensei, vou começar com alemão, que dizem que é mais difícil, e depois eu estudo francês. E aí eu comecei a estudar alemão, até hoje eu não cheguei no francês ainda. Aí eu comecei a estudar alemão e tal. Mas na verdade eu não fiz um estudo formal, né? Eu não sou licenciada em ensino de alemão, nem ensino de idiomas, assim. Mas depois depois de uns anos estudando, eu fui para a Alemanha, passei uns meses lá, e quando eu voltei eu comecei a dar aula. E assim, as primeiras aulas a gente fica bem nervoso e tal, né? Mas eu fui gostando e vi que era algo que eu realmente gostava, sentia prazer em fazer, em ver os alunos interessados, em buscar sempre mais conteúdo. Então, mesmo não sendo a principal linha, assim, o que eu mais faço, o que eu mais dedico o meu tempo a fazer, ainda assim é algo que eu aprendi um pouco e que eu me interessei em saber. Então, talvez vá ter pessoas que saibam mais do que eu e que tenham mais metodologia ou mais ideias de como fazer isso e que possam também acrescentar sobre o tema, mas é algo que é para a gente conversar aqui sobre as maneiras de fazer e comparar um pouco a questão do ensino de idioma com os ensinos da escola tradicional, ou não sei que termo usar para isso. Tá. De outras áreas, né, da sala de aula que não é a sala de aula de aprender né, De uma um nova língua. idioma. E aí eu É, reforço também o que a Catarina falou. Quem for aí, tiver a formação e quiser acrescentar o que a gente está falando, assim, é super, super válido. A gente sim. está sempre, né, eu falo por mim, mas eu sei que a Catarina também é assim, está sempre aberta a novos aprendizados, a novas discussões. Uma coisa que ela não falou, ela é uma grande colaboradora lá na Argumentae, então a argumentação faz parte da nossa vida, né, Catarina? Assim, discussão, É, argumentação, debate. Então, quem tiver aí com coisas a acrescentar, né, nessa nossa conversa, pode colocar nos comentários, que vai ser muito, muito válida. E até eu lembrei agora que a gente tem alguns seguidores que são das línguas, né? Então, fica o convite também para quem quiser continuar esse papo, quiser fazer uma conversa ao vivo em algum outro momento, é só mandar uma mensagem para a gente que a gente está aberto, né? é. E aí, né, como que, dando continuidade ao que você já começou a falar sobre a questão dos materiais, da cooperação, por que você acha que acaba acontecendo isso? Que nas línguas, nos idiomas, no ensino de idiomas, você acaba tendo uma atuação de cooperação muito mais comum do que na dita sala de aula, né, tradicional, ou nas aulas que, na sua grande maioria, acabam sendo expositivas? Eu estava pensando, assim, não sei se realmente é o caso, mas acho que a diferença seria ver o idioma como uma ferramenta e que então, se a pessoa não fala e não usa, não tem outra maneira de avaliar se ela aprendeu aquilo ou não que não seja ela usando, né? Enquanto que os outros conteúdos muitas vezes é tomado como um acúmulo de informação e que se a pessoa, mesmo que ela não saiba aplicar aquilo na vida dela, se ela souber reproduzir, repetir aquela informação, é considerado como se ela tivesse aprendido. E aí, então, talvez, acho que por isso a exposição seja bem mais longa do conteúdo antes de uma avaliação, enquanto em idiomas
é o tempo todo ali expressar e mostrar que está sendo compreendido o conteúdo e sendo usado realmente, né? Porque também tem muito conteúdo da escola que a gente não tem bem claro como vai ser usado ou tem muitas maneiras de usar aquele conteúdo. Então, muitas vezes limitar a uma forma de o aluno mostrar que ele está utilizando aquele conteúdo, é muito difícil fazer esse recorte de como usar um conteúdo, por exemplo, no vídeo passado, na live passada, eu não lembro o nome dele, O James. o James, ele falava a questão da nuvem, que uma aluna não sabia do que era a nuvem, né? Que ela do que estava feita a nuvem. E aí eu fiquei pensando, mas quando eu aprendi isso, eu não tinha muito claro para que eu ia precisar saber uma informação como essa. E muitas vezes a gente não tem claro para que pode me servir saber isso e entender algumas coisas que depois sim você fala, não, realmente, se eu não soubesse do que é feita a nuvem, ficaria algo aí confuso. É mais fácil entender o mundo entendendo que a nuvem é feita de água, né? Do que não entender. E acho que essas coisas é mais fácil de você ver a aplicação no ensino de idiomas do que no ensino de muitas outras matérias, de muitas outras áreas. Que isso Uhum, também faz com que seja mais fácil, que seja cooperativo, porque é mais fácil mostrar como a pessoa vai utilizar isso na vida dela, né? Porque exatamente. provavelmente, se você começa uma aula dizendo, bom, você conheceu uma pessoa, vou dar o exemplo do alemão pela proximidade com o idioma. Mas tá, tem um alemão que você conheceu, encontrou na rua, e daí você fala, eu tô aprendendo alemão. E daí as primeiras coisas que a pessoa vai te perguntar vai te cumprimentar e perguntar o porquê você se interessa pelo idioma. Então, aí você já tem algo para aprender na sala de aula, que é aprender a dizer o porquê você se interessou pelo idioma. E nisso você já está falando o idioma e utilizando o conteúdo aprendido, né? E Uhum. aí é mais fácil de a pessoa entender como ela vai usar. Acho que isso também é algo que facilita que as aulas de idioma sejam mais cooperativas, assim, e mais interativas também. E como você também já falou, até me lembrei de um exemplo pessoal meu, você precisa do outro, né? Assim, o ensino de idiomas e o aprendizado de idiomas necessita de uma outra pessoa para você realmente validar que você está aprendendo, que é a outra pessoa te entender. Isso me lembra quando eu Uhum. estava aprendendo inglês, que eu precisava fazer o TOEFL para poder ir pro doutorado fora do Brasil, e eu estava aprendendo inglês. Eu não era fluente nessa época, né? Eu tinha tido inglês de escola e um inglês que tinha sido só útil para fazer prova, não para realmente me tornar fluente naquela época. E daí, eu estudando para isso, eu comecei estudando por conta própria, com os livros, enfim, né? Quando eu realmente quis fazer o TOEFL. E fui fazer o TOEFL dessa forma, tendo Uhum. basicamente estudado por conta própria. Aí eu me saí muito bem, né? Para quem conhece o TOEFL sabe que tem 4 áreas. Eu me saí muito bem no ouvir, no escrever e na interpretação, né? Nas questões de marcar. Agora eu me saí mal na fala. Né? Naturalmente eu me saí mal na fala, porque o meu estudo Uhum. todo era eu comigo mesma. E então eu não tinha aquela validação se a forma como eu estava falando estava adequada ou não. Então eu fui para uma prova que exigia que eu tivesse tido essa cooperação e essa interação com uma outra pessoa para realmente validar o que eu estava aprendendo. E, Aham. e daí você sempre precisa do outro, né? Como que você aprende uma nova língua se você não tem o outro para usar aquela nova língua? A não ser que você se limite ao escrever, aí é outra forma de se expressar. Mas se for realmente para falar, você precisa da outra pessoa te ouvindo. Sei. Provavelmente existem agora alguns aplicativos que te ouvem, te corrigem, deve ter. Né? Se fosse, isso eu estou falando 2008, 2009, né? Isso já faz mais de 10 anos. Hoje talvez Aham. até daria para você praticar usando o Siri, usando qualquer um desses daí, ou o próprio, né, reconhecimento de voz do Google. Então vai praticando. Você fala um negócio assim, ó, entendeu, beleza, eu estou no caminho certo. Então você fala, olha, não entendeu, não entendeu, então eu não estou no caminho certo, não. Eu acho que a Siri ainda, esses do Google, assim, entendem pouco. Eu acho que eles são bem exigentes no que você tem que, o quão bem você tem que falar.
Mas tem umas páginas que são de Language Exchange, não sei se você já viu alguma, que são páginas de pessoas que estão aprendendo outro idioma, e aí ela coloca, eu sou brasileira, falo português nativo, e eu sei falar espanhol, e eu estou aprendendo alemão, eu estou aprendendo inglês. E aí você vai e busca pessoas que têm nativo esses idiomas e que estão aprendendo um dos que eu sei hablar, falar. Aham. É, e aí, a partir daí, você pode ou conversar por texto ou passar. Eu usava bastante em 2012, acho, 2011, e aí por Skype eu conversava. Mas Uhum. era a dificuldade, às vezes eu passava uma hora escrevendo um e-mail assim de 4 linhas, mas eu Aham. tentava falar e é isso, né? É praticar e falar com alguém que seja, que saiba o idioma, né? Exatamente, exatamente. É. E, e uma coisa que foi interessante que a gente conversou um pouquinho antes dessa, né, dessa nossa conversa ao vivo agora, é o que você estava falando sobre a diferença entre língua estrangeira e segunda língua. O que seria a principal diferença? É que, assim, a língua estrangeira tem é a experiência que a gente tem aqui, né? De aprender, por exemplo, no Brasil aprendendo inglês, que não é o mesmo se você estivesse nos Estados Unidos aprendendo inglês, ou eu na Alemanha aprendendo alemão, que aí seria como uma segunda língua, porque nisso já facilita o processo da experiência de falar, que é isso que a gente estava falando da dificuldade de comprar com quem praticar, se o Google ou se tem algum aplicativo que faz isso. E quando é uma segunda língua, significa que você já vive no país e você está aprendendo aquela língua, que foi como eu aprendi o espanhol aqui. Eu vim viver na Argentina e comecei a estudar espanhol aqui. Então é mais fácil e você coloca a prova mais vezes, porque se você vai comprar verdura e a pessoa não entende, você já sabe que você não está falando direito, que a pronúncia não está boa. Uhum. Mesmo vendo que a questão do falar também tem a questão da pronúncia, né? Que às vezes a boca simplesmente não faz o movimento que você quer que faça e aquele R não sai do jeito que é no outro idioma. Que o Uhum. R é um dos mais difíceis, né? No francês, no alemão, no espanhol, cada um tem aquele R que é bem diferente do português e que tem a dificuldade. Uhum. Mas e essa assim, o que eu estava falando é bem específico ao aprendizado de língua estrangeira e não tanto de uma segunda língua, né, do idioma quando você já está no país. Porque aí também você não tem como recorrer a outro idioma, porque muitas vezes o professor que você tem no país só fala o idioma daquele país, não fala um idioma em comum com você. Então também é outra exigência que tem no aprendizado, né? Porque você vai ter que se entender. Aí você usa gesto, mímica, desenho, Google com imagem para se comunicar. E aí Uhum. acho que é um pouco mais fácil aprender como segunda língua nesse sentido do que como língua estrangeira sem estar no país. Uhum. Mas a questão, outra coisa que também acho que ajuda bastante é saber qual é o interesse da pessoa, né? Que isso faz bastante diferença. Como eu estava dando exemplo, que você vai aprender para conseguir se comunicar com uma pessoa do país que você encontre, é uma coisa, e aí você já tem claro o objetivo, mas se você precisa para negócios, por exemplo, idiomas é algo, tem dicionário que é só para viagem, ou que você faz um curso que é para aprender porque você vai viajar. Você não precisa aprender a saber todas as palavras ou a saber muito bem. E aí o objetivo específico leva a um aprendizado também que é a questão da interação mesmo, mostrar que aprendeu aquilo para um objetivo, com um prazo específico. Né? Isso tem tudo a ver com a aprendizagem significativa, né? Assim, você passa a aquilo, fazer sentido para você é um passo essencial para que realmente você
se mantenha autodisciplinado para poder conseguir aprender aquele conteúdo. Que é o que você estava falando, que é tão difícil às vezes na sala de aula, quando o professor precisa refletir sobre como estimular aquele aluno a entender a importância daquele assunto, mas às vezes aquele recorte que o professor faz não é o recorte que é mais importante para aquela turma, para aquele aluno, ou é um recorte muito simplificado e às vezes nem é, né, tudo que aquela pessoa realmente vai usar lá na frente e pode parecer muito menor do que realmente é o uso e por aí vai. Ou que nem você mesmo, você disse que começou a estudar alemão quando lá né, na sua faculdade de filosofia, o professor te falou da importância de aprender para depois entender algum filósofo que você venha estudar. Você chegou a usar o alemão com esse intuito, no fim das contas, ou não? Ah, eu usei muito pouco, assim, eu depois, porque o filósofo que eu estudei não tinha realmente uma boa tradução para o português, então eu estudava que era uma tradução, era inglês-alemão, assim, o livro, tinha metade, metade. E aí algumas coisas eu entendia melhor em alemão, outras em inglês, e eu ia misturando os dois idiomas, assim, para conseguir me entender. Algumas coisas lia no português, mas daí eu ia e consultava no alemão. Então, acho que um pouco sim, eu cheguei a usar depois. Por Uhum. sorte, porque quando eu comecei a estudar, eu não sabia se eu ia estudar um filósofo que falasse alemão ou não. No fim, eu fiz o meu TCC em um filósofo austríaco, mas Uhum. que não chegasse a usar. Mas logo que eu comecei, o meu primeiro professor de alemão falou, porque o objetivo dos outros alunos eram para conseguir um trabalho em alguma empresa alemã e tal. Porque em São Carlos isso é muito forte, né? A quantidade de estudantes da USP e da UFSCar, das duas, que são de engenharia e estão estudando alemão para depois conseguir trabalhar para uma empresa alemã, porque tem muitas no Brasil que fazem essa conexão. E aí ele falava, é mais provável que ela se mantenha estudando alemão, porque é um objetivo mais palpável do que vocês que querem estudar alemão para ter uma linha a mais no currículo, né? Para Uhum. conseguir um diferencial no currículo, que não é um objetivo tão próximo, porque o fato de vocês terem o inglês, ou vocês podem acabar indo trabalhar para outra empresa, não tem necessidade de ser uma empresa alemã. Uhum. E realmente eu vejo hoje, eu sigo algumas pessoas que eu conheci nessa época e eu continuei estudando alemão e me aprofundei nisso e eles não. Muitos Uhum. deles não continuaram. Isso também faz diferença, né? A questão do interesse. E mesmo não tendo continuado só pelo filósofo, eu continuei com o alemão. Exatamente, como foi meu caso também com o inglês, né? Quando eu coloquei na cabeça que eu precisava ficar fluente, foi tipo, eu quero fazer o TOEFL o ano que vem para entrar no doutorado. Então eu tinha um objetivo muito claro, um tema, com um tempo bastante claro de para quando. E isso foi assim um impulsionador enorme, porque ali ou eu aprendia ou eu aprendia. Eu não ia Uhum. deixar a falta de fluência ser o que me impediria de ir para esse doutorado. É. Com certeza, com certeza. E o que que você vê como principal diferença aí entre ensino de alemão, de espanhol ou de outras línguas, né, que sejam latinas, para quem no caso, para quem é brasileiro, né, assim, para quem já fala português? Ah, isso eu estava até comentando com você antes, essa questão de como manter a interatividade com os alunos quando não fica claro onde vai chegar, né, com o aprendizado. Mesmo tendo esse objetivo, muitas vezes aprender um idioma, por exemplo, como o espanhol ou o francês, que são idiomas mais próximos, é mais fácil porque você não parte do zero, né? Você já tem alguma base, alguma coisa, e você consegue ler um texto mais elaborado e alguma coisa você já entende. Então, é mais fácil ensinar e chegar nesse objetivo que é o interesse da pessoa. Enquanto no alemão, a experiência que eu tenho com os livros que eu trabalhei, então, mais ou menos levam uns 9 meses até o aluno começar a entender e a relacionar e a conseguir usar e falar o idioma, ou que seja falar de si, contar o que a pessoa fez no dia. Essas coisas levam mais tempo no alemão, que dependem também de uma certa confiança que o professor tem, que o aluno tem que ter com relação ao professor de continuar estudando mesmo sem ver os resultados, que é algo
que com relação à escola também, que a gente estava falando, que às vezes o aluno não vê como ele vai usar aquilo que o professor está falando para ele fazer e para ele tentar participar, e que é mais difícil se interessar em participar se você não sabe aonde vai chegar, mas ao mesmo tempo precisa dessa confiança no professor e de falar, não, vou participar e pronto. E aí, até a gente estava conversando antes sobre qual possibilidade, por que será que com o idioma a gente tende a confiar mais e a estar mais disposto a ver onde o professor vai chegar e levar 9 meses até começar a ver resultado, sem desistir, enquanto na escola, se um dia o professor já não te convenceu de que aquilo vai ser interessante, você já perde o interesse. E e daí, eu ia falar a questão da idade, mas eu acho que você deu um exemplo melhor, assim, que eu achei que serve mais, que é a questão de já estar acostumado a aprender dessa maneira, que as pessoas já estão acostumadas a aprender um idioma de maneira cooperativa. Então, ela já se dispõe a participar, mesmo que ela não saiba onde aquilo vai dar. E que alunos que já estão assim também na escola, já estão nesse ritmo de participar e de fazer a atividade, independente de saber onde vai chegar, participam mais do que os que estão esperando uma aula expositiva. E que aí meio Uhum. que tem que convencer eles a participar. Que eu acho que o último grupo que eu dei aula de alemão, eles vinham com outro professor. E foi bem legal, assim, o quanto eles já estavam nesse ritmo de participar e eu pude ver que realmente é uma questão de, se o aluno já está predisposto, ele vai participar mais e ele vai confiar. E se a gente conseguir alterar isso em relação à escola também, que desde sempre não seja esperado ter um professor expondo, mas seja esperado atividades em que todo mundo participe, já vai ser algo. O professor vai entrar e começar a falar muito e as pessoas já vão falar: e aonde eu entro? Como que eu participo nessa história? Exatamente, é bem essa ideia mesmo, que quando você tem alunos já nesse ritmo de participar, de serem ativos no processo de ensino-aprendizagem, você já é totalmente diferente de quando você já tem uma expectativa de que o professor só vai falar. E isso também me lembra assim, minha experiência como professora. Você até esclareceu, né? Você falou da UFSCar, da USP de São Carlos. Eu estou falando de São Carlos, interior de São Paulo, aí para quem estiver assistindo, que foi onde a gente se conheceu, quando, Isso, né, você estava terminando o seu curso de de filosofia. filosofia. E aqui eu fui professora, né, na Federal por 2 anos, né, 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, na verdade. E numa das turmas que eu entrei, foi bem isso. A expectativa deles é que ia chegar lá uma professora que ia dar uma aula totalmente expositiva e que eles iam ficar lá paradinhos ouvindo e iam fazer uma prova no fim de semestre e acabou. E eu já vim com essa ideia, já do jeito que, né, que eu sempre sou nos cursos de formação e que eu sou mesmo para a vida como professora, que é de aplicar as metodologias ativas. Vocês não vão ficar parados, não, vocês vão ralar no sentido participar diariamente dessas aulas. E no começo era um estranhamento enorme, enorme, enorme. Assim, eu notava na expressão de pavor Uhum. daqueles alunos o quanto eles ficavam assim, ué, mas espera aí, não era só para eu ficar paradinho aqui? Como assim? Então, num primeiro momento, era aquela expectativa quebrada e não tão positiva, assim, a quebra de expectativa não tão positiva. E até porque isso era percepção minha, né? Eles nunca me falaram isso, mas eu ficava até com a sensação de que às vezes eles achavam que talvez eu estivesse querendo encher ali o tempo, porque talvez não estivesse muito segura naquele assunto, né? Isso, Uhum. percepção minha ou insegurança minha, não sei. Mas esse era o que eu achava que às vezes vinha na carinha deles lá, sem querer muito ir de cabeça com aquele tipo de atividade. Mas aí foi passando o semestre, que é a questão do costume, foi passando o semestre, eles foram vendo o quanto eles realmente se envolviam muito mais no assunto, entendiam e participavam e discutiam. E aí, quando aquilo podia ser mais prazeroso do que simplesmente eu ficar falando, e no fim das contas também eles tinham muito conteúdo ali, e com a possibilidade até de aprender de uma forma mais constante, né, e mais forte do que só me ouvindo,
que aí eles foram se adaptando, e aí era isso, quando eu entrava, né, aí do meio pro fim do semestre, quando eu entrava na sala, já era expectativa, se tinha uma aula, não quer dizer que eu nunca dava aula expositiva, mas quando tinha uma aula expositiva, alguma coisa que era mais eu falando, eles ouvindo, eu sentia aí, eu passei a sentir o contrário, que é o que você tá falando, uma expectativa era, quando que você vai colocar a gente para dividir em grupo, para fazer um trabalho, peraí, cadê? Tem alguma coisa errada aqui. E é bem legal isso, assim, ver esse aprendizado e ver que exatamente assim, mesmo usando, né, as provas tradicionais, as provas mesmo de questão e resposta, eles se saíam bem. Eu não deixei de aplicar provas regulares. As provas tinha tanta avaliação que era mais adaptada à questão de estar usando metodologia ativa, quanto as avaliações comuns de prova individual. E eles saíam também tão bem quanto, né? Se eu não sentia nenhuma perda de conhecimento ou de aprendizado por conta de ter usado o tempo da aula para não ficar jogando conteúdo ali na cabeça deles, né? Então isso era bem rico. Eu acho que essa experiência, assim, todas as aulas que são mais, assim, que os alunos participam mais, são sempre mais leves, tanto para o aluno como para o professor, porque quando você tem que ficar lá falando, expondo, é um desgaste muito maior para quem está falando e para quem está ouvindo, né? Porque é um esforço mental de continuar concentrado e não ter nenhuma descontração e eu acho, assim, as aulas, porque quando eu comecei a dar aula, o primeiro ímpeto é fazer assim, né? Falar muito mais para tentar também provar que você sabe aquele conteúdo e que a pessoa pode sim confiar em você, que você vai passar o conteúdo. E aí, com o tempo, é que eu fui aprendendo que aquela aula assim, eu não precisava ficar o tempo todo tentando provar que eu sabia o conteúdo, era mais interessante que os alunos participassem e que eles perguntassem e entre eles tentassem responder e conseguir uma resposta e que isso levasse um tempo até eu falar a resposta. Porque às vezes também, quando o aluno pergunta, dava aquela vontade de responder rápido para mostrar que eu nem pestanejei, eu sei responder aquilo. E depois eu fui vendo que não, que é melhor que eu tente dar exemplos e dar voltas e tentar fazer com que aquilo seja, que o aluno relacione aquilo com algo que ele já tem de conhecimento do que eu simplesmente jogar aquela informação nele. E acho que, assim, na verdade, aprender seria muito mais fácil e agradável, tanto para o professor como para o aluno, quando é, assim, interativo. Mas também surge, como você falou, que a princípio dá essa impressão de que ou a gente não é capaz, ou os alunos vão achar que a gente não é capaz e por isso está fazendo de uma maneira mais, assim, mais leve. Não sei se você já leu um livro que chama... como que é? O Homem que Não Sabia Javanês, alguma coisa assim, do Lima Barreto. Eu já ouvi falar, nunca li. Eu não lembro bem. Uhum. É um conto curtinho, são como 8 páginas. E é um homem que assim, ele dizia que sabia o idioma e tal, e ele convenceu todo mundo de que ele sabia falar javanês. Mas ele começou de um emprego e ele viu no jornal que alguém estava buscando um professor de javanês. E ele não sabia javanês. Então ele foi na biblioteca, estudou um dia, assim, passou um dia estudando o idioma e falou para a pessoa: sim, eu posso te ensinar javanês. E aí ele sempre ia estudando e estava um pouco à frente do que ele estava ensinando para a pessoa. Mas não é que ele dominava todo o conhecimento, ele só sabia um pouco mais e assim ele vai dominando até aí na história ele vai trabalhar no consulado, assim, já também. Aí quando coloca a prova, eu já não sei se é bem assim, mas eles levam no exagero. Mas acho que essa questão de ensinar, se é algo interativo, é mais fácil de reconhecer os limites que a gente tem também do conhecimento. Na história, claro, era um exagero, né? Que ele só tenha estudado um dia para ensinar aquilo, mas o que eu acho interessante dessa história é que ele mostra que o professor também não domina todo o conteúdo, ou nem tem como dominar tudo, mas que não é essa a relação que é a função do professor, né? Ele está ali meio que como um mediador para o conhecimento, talvez mostrar alguns caminhos mais fáceis e tal, mas que não é o detentor de todo o conhecimento e que o aluno não sabe que ele vai só jogar no aluno o conhecimento.
Porque essa questão de ser cooperativo e de ter atividades e mais interação tende a mostrar mais também os limites até onde o professor sabe, porque pode ser que ele faça uma pergunta ou que proponha uma situação que o professor não tenha pensado antes e não saiba responder, mas a questão é também saber levar isso e buscar junto com a informação, né? Que é algo Exatamente, que é. a posição de simplesmente falar por horas e o aluno escutar é uma posição nesse sentido mais cômoda de não se expor, não expor os limites do que sabe também, né? Uhum. É, e é por isso que a gente também sempre bate nessa tecla de que quando a gente começa a usar a cooperação na sala de aula, é uma cooperação que ela vai ser tanto do aluno com o aluno, né, dos alunos e alunas entre si, quanto deles com o professor e com a professora. Então, assim, quer dizer, é isso que ele está falando. Você sai desse pedestal de, olha, eu sei de tudo, porque ninguém sabe mesmo de tudo, sai desse pedestal, se coloca no mesmo nível dos alunos, mas sabendo que você tem mais experiência naquele assunto, né? A história lá do homem que sabia japonês, você tem um pouco mais de experiência que os alunos, sim. Você é a pessoa que vai coordenar aquela aula, é a pessoa que vai dizer quais são os melhores caminhos, ou os melhores possíveis caminhos para aqueles alunos seguirem. Mas você deixa de ser a pessoa que vai dizer com certeza qual o caminho que aquele aluno tem que seguir e vai passar a entrar nesse ritmo de também, eu também estou aprendendo com vocês, que é algo que sempre acontece em qualquer aula, o professor também sempre aprende com o aluno, só que na situação em que você coloca a cooperação na sala de aula, isso fica claro para todos os lados, que o professor aprende com o aluno aprende com o professor, os alunos aprendem entre si, então isso passa a ser Uhum. uma verdade muito mais clara para as pessoas envolvidas nesse processo, do que quando a aula é totalmente expositiva, né? E isso é bem interessante. E uma coisa que você falou, né, da história do alemão demorar pelo menos 9 meses para aprender, então só depois de 9 meses, mais ou menos, é que você consegue, inclusive, até saber se o professor daquela língua realmente está te passando, está fazendo as interações de uma forma realmente boa, né, de uma forma realmente que vai ser a melhor experiência para o aluno do que em outras línguas que são mais próximas, né? No caso de quem é falante de português. Isso também, quando você falou isso, eu fiquei pensando nisso, isso é bastante interessante pensar dessa forma, né? É bem, bem desafiador, porque o aluno tem que ter essa confiança e o professor dá essa credibilidade pro aluno, ou você tem a credibilidade com aquele professor para dizer assim, olha, eu estou acreditando que você vai me colocar nesse caminho aí de aprendizado, mesmo eu sem saber muito sobre essa língua. Como chega setembro e você fala, ai, acho que não era o melhor professor, mas daí você já, setembro, para começar de novo, você vai começar no outro ano, né? Uhum, Mas eu acho que é muito difícil que não sirva, porque se você não coloca o professor nessa posição de que ele tem todo o conhecimento, você vai absorver tudo, a dinâmica que tem é muito difícil que um professor que você não aprenda alguma coisa, né, no processo. Acho que uhum, essa relação e essa noção de que um professor é bom ou não é muito mais visível, tem muito mais sentido na questão da exposição do conteúdo. Mas quando é interativo, é, é muito provável que você ganhe alguma coisa com aquela experiência, né? Acho. exatamente, assim, você ganha, com certeza você vai ganhar, minimamente você ganha no aspecto das habilidades socioemocionais, minimamente naquilo, Sim. e alguma experiência na língua, né, ou né, minimamente, ou a melhor que seria, você vai ganhar também, até porque a gente sabe que não é tudo só na sala de aula, né? Assim, um aluno para poder aprender qualquer assunto que seja, se limitar só ao momento da sala de aula, realmente vai ser um aprendizado muito limitado. E o que a gente Uhum. quer como professores é que ali na sala de aula você empolgue e faça e tudo mais, e que fora essa empolgação se mantenha para que a pessoa vá atrás dos outros meios de aprender fora da sala de aula, Sim. né? É. Idioma, se possível, todos os dias, né? Um contato, uma imersão, nem que seja de 15 minutinhos por dia, é essencial para aprender o idioma.
E já que você falou aí né, do que é essencial para aprender o idioma, nem que seja essa imersão, quais são as dicas que você daria para alguém que está querendo aprender o idioma do zero agora? Oi, acho que Essa eu peguei de surpresa. bom, se a pessoa tem condição de fazer um curso, eu aconselho fazer um curso, eu principalmente aconselho fazer um curso que seja pessoalmente, que ela possa ver, bom, agora durante a quarentena não tem muita opção, né, durante a pandemia, mas se é possível que seja uma aula que ela veja o professor, que ela interaja, mas também estudar por conta, né? Tem aplicativos, nossa, a Deutsche Welle é uma página de alemão, de conteúdo alemão, que eles têm aula separada por nível, eles têm o texto de atualidades, assim, tem o áudio de atualidade com um texto, e eles falam devagar no áudio para quem está começando, que você pode ver, e depois tem perguntas. Na verdade, material de alemão tem muito, de muita boa qualidade, assim, na internet, para quem quer começar sozinho. Mas eu aconselho a que nem que seja a cada 15 dias, se a pessoa não tem condição de pagar, de frequentar um curso, que ela possa tirar dúvidas específicas e ter uma orientação no aprendizado, porque mesmo utilizando esses meios, a chance de entender alguma coisa não como realmente é, ou gerar alguma confusão, é muito frequente que aconteça isso. Eu mesma tenho coisas que leio de quando eu comecei a aprender e eu falo, nossa, isso daqui nem faz sentido, ninguém fala assim. Uhum. Que são coisas que vão surgindo, confusões, por exemplo, de falar comer comida, como ich esse essen. E daí você fala, tá, mas as pessoas não falam assim, ou você fala eu como e a coisa que você come, ou você só fala eu como, né? No, essa construção eu como comida, em português não fica tão estranha, mas em alemão sim ficava. Tanto que alguém me corrigiu na internet uma vez quando eu escrevi isso no meu primeiro semestre de alemão, assim. E são coisas que alguém vai ter que te corrigir, né? Que você vai aprendendo aos poucos. E é normal aprender coisas confusas ou entender mal as coisas no começo, principalmente no começo do aprendizado do idioma. Então, por isso é legal ter alguém para auxiliar, mas, no geral, a Deutsche Welle e também o Goethe Institut, que seria o Goethe, Uhum. o Instituto Goethe, é, que tem bastante conteúdo. Uhum. E aí, de espanhol, é, assistir bastante coisa em espanhol, porque. E ler também bastante, porque tem muita coisa que é parecida e é só no texto que você vai ver quais expressões são iguais e quais não, e que é realmente um processo. Eu acho que a maior dificuldade com relação ao espanhol é não cair no portunhol. Uhum. Isso, na verdade, acho que o portunhol é meu idioma oficial, assim. Português nem espanhol. Se eu vou falar rápido, se eu tô confusa, estressada, sai uma mistura dos dois. Porque Uhum. são muito parecidos e as palavras se confundem. É como antes que eu falei hablar em vez de falar. E, Uhum. e existe muito boa literatura de espanhol para quem quer aprender espanhol. Sem um professor, né? Claro que eu acho que sempre um professor auxilia bastante no processo, ele agiliza qualquer aprendizado. Uhum. Então, no fim das contas, seria, né, buscar alguém que possa ser esse professor, essa mentoria do Uhum, material, dos filmes, livros, enfim, o que seja. Ter acesso também a esse material, né? Então, buscar, como você falou, tanto material de espanhol quanto material de alemão tem bastante, sendo que é mais fácil para a uhum. gente que fala português começar com espanhol, né? Mas não tanto com o alemão, já começar com esses materiais, mas dá para ir atrás. E o que estude um pouquinho cada dia, pelo menos um pouquinho cada dia, porque realmente a Sim. construção da língua é uma coisa que não adianta só você chegar numa aula ou numa hora de estudo uma vez por semana, se dedicar por uma hora muito, muito intensamente e depois, vou esquecer, semana que vem eu volto de novo, né? Assim, eu acredito que a Uhum. constância também é algo que faz grande diferença no aprendizado de línguas. Você concorda com isso? Sim, Essa constância você falou, né, um sim, pouquinho antes. com certeza. Uhum. É.
Eu acho que em relação ao espanhol, só queria acrescentar também que é mais fácil se você escolher o espanhol de que lugar você quer aprender. Porque tem Uhum, muitas palavras que são diferentes de um lugar para o outro. E às vezes você está lá estudando e aprendendo um monte, aí você fala, bom, então eu vou ler um texto. E aí você estava estudando espanhol da Espanha e pega um texto da Colômbia ou da Argentina e tem um monte de palavra que você nunca nem viu. E que na verdade são sinônimos que na Espanha usam outros e falam. Bom, é que na Espanha fala espanhol e aqui fala castelhano. Então também tem algumas diferenças. Mas mesmo entre os lugares que falam castelhano, que é aqui na América do Sul, tem diferenças de vocabulário, de palavra, como fresa e frutilla, que fresa seria, as dois são morango, mas por exemplo, no Peru é fresa e aqui é frutilla. uhum, Ou abacaxi também, que pode ser ananá ou pinha. E que aqui é ananá e no Peru é pinha. Assim, uhum. tem essas diferenças e que facilita se você escolher um lugar que você quer aprender a falar, que você goste como soa. O espanhol do Chile é lindo. Todo mundo, assim, todos os brasileiros que eu conversei que já tinham observado, assim, falam que o do Chile é o mais bonito. Eu Uhum. também acho que é um sotaque bonito que eles têm. Eu não sei muito e eu não sei nem falar direito do Chile. Eu aprendi aqui na Argentina e o meu é daqui. Mas acho que isso também facilita, para não dar a sensação de que não aprendeu nada, de que foi, está sendo em vão todo o estudo. Mas com Uhum. certeza praticar todos os dias é importante para fixar e não perder também, né? Porque falar é questão de hábito. É isso. Eu já estou perdendo bastante do português e me confundo porque eu não falo tanto quanto o espanhol. Uhum, exatamente. Ó, se quiser, a gente faz uma conversa ao vivo todo dia em português, para você não perder o português. Aí eu vou sair falando em português na rua e vai ser uma Hum. confusão. Então tá bom, Catarina. Nosso tempo já tá bastante aqui. Daqui a Uhum. pouco chega no limite do Instagram. Mais alguma coisa para finalizar essa nossa conversa de hoje? Então, assim, para resumir, por que que você acredita que o ensino de idiomas está à frente do nosso tempo? Bom, acho que um pouco porque as pessoas já partem de que é uma habilidade, é uma ferramenta, né? Elas vão aprender o idioma já com a finalidade definida e como uma ferramenta que vai ser usada. Então, elas já estão mais propensas a ver as aulas como algo mais interativo e não tanto de exposição. E aí, com isso, elas já chegam abertas e também meio que confiam mais no professor para levar o tempo que leve para aprender, justamente porque elas já vão abertas a essa proposta, né? Que é Uhum. diferente do ensino tradicional. Ah, por aí mesmo. E aí, quem quiser complementar e discutir com a gente um pouco mais sobre isso, manda uma mensagem, bota um comentário que a gente está sempre aberta a novas discussões. Muito, muito, muito obrigada pela Ah, conversa eu de que agora. agradeço. Que a gente tenha muitas outras conversas por aqui, pelo perfil da Edutier, pelo perfil da Argumenta aí. Quem sabe a gente faz uma outra lá, aí já vai entrar em outra Tem seara de filosofia. assuntos. E acompanhem lá, as ilustrações da Catarina são as que estão lá no perfil da Argumenta aí, também olhem lá, estão muito, muito legais, tem uma discussão muito legal por lá. E fica aqui o meu muito obrigada pela sua participação hoje aqui, pelo nosso perfil da Edutier. E a gente vai se vendo por aí. Ah, eu que agradeço o convite. Foi muito legal a conversa. Então tá. Tem que ver. Tchau. Um beijão. Tchau.